pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a segunda parte da nossa videoaula aqui sobre o sistema urinário. Então, nós temos o primeiro vídeo introdutório, não pule esse vídeo, veja ele bem detalhadamente, porque ele traz as funções que são muito importantes e são diversas do nosso sistema urinário, principalmente dos rins. A partir de agora, você vai ver as estruturas, a morfologia e as funções associadas à morfologia dos órgãos do sistema urinário. Então, vem comigo, não pule nenhuma etapa desse conhecimento, veja tudo e também aproveite para você chegar mais, se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e ficar comigo até o final. Vamos lá! Então, vamos falar agora sobre a morfologia desses rins. Os rins, eles são, então, órgãos pares, certo? Nós vamos ver aqui que existem dois rins e eles vão ficar na região abdominal e posterior no abdômen. Isso significa que eles ficam mais próximos da cavidade, da parede torácica, posterior do nosso corpo. Dessa maneira, eles vão ficar atrás da membrana que revestem os órgãos abdominais, chamada de peritônio. Por isso, eles são chamados de retroperitoneais, porque eles ficam atrás desse peritônio. Atrás do peritônio, eles vão ficar na frente, anteriormente a um músculo, que também é lateral, nós temos dois, que é chamado de psoas maior, que também está anterior às nossas costelas flutuantes, que é a 11ª e a 12ª costela. Por isso que essas costelas são importantes e a cirurgia de retirada de costela flutuante não existe, ela não deve ser feita, e se ela está sendo feita por aí, ela está irregular, porque a gente não pode deixar os nossos rins vulneráveis. Existe uma grande circulação de sangue pelos rins e um trauma renal pode gerar uma hemorragia grave e letal pela essa pressão de sangue que passa lá dentro, que passa por ele. Então, os rins precisam ficar, sim, protegidos pelos nossos músculos lá, da parede dorsal, abdominal, das nossas costelas. Eles precisam ficar protegidos por toda essa parede ali, abdominal, para que ele fique bem protegido ali e não tenha grandes traumas, para que não haja esse problema letal. Eles vão ficar também laterais, anteriores e laterais à nossa coluna vertebral, na altura da nossa 12ª vértebra torácica até a nossa 3ª vértebra lombar, a T12 e a L3. Pelo tamanho que ele tem, naquela posição, ele vai estar entre essas vértebras ali, laterais e anteriores à coluna vertebral. Nós vamos ter também uma diferença, essa variação, mas uma diferença em relação ao rim esquerdo e ao direito. O direito, ele vai ser inferior. Por quê? Porque o direito ele vai estar aqui em contato com o nosso fígado. E o fígado do lado direito, ele ocupa uma grande parte da cavidade abdominal. Por isso, ele dá uma empurradinha ali no rim durante nossa organogênese, durante a formação desses órgãos. E dessa maneira, um fica um pouco superior em relação ao outro. O esquerdo ele é superior em relação ao direito. Quanto ao formato dele, ele tem esse formato de feijão, E o feijão tem um formato riniforme, que é o formato de rim. Não se sabe, quem tem o formato do outro. Mas, basicamente, nós vamos ver que ele tem uma face anterior, que é voltada para o peritônio. Ele tem uma face posterior, que é voltada para a parede dorsal do nosso corpo. Ele vai ter uma borda lateral, que é essa borda aqui bem côncava. E ele vai ter uma borda medial. Na borda medial, ele vai formar um hilo renal. Esse hilo renal, nós já vamos visualizar a importância dele para os rins. Ele também vai ter um polo inferior, que está em contato aqui com as estruturas abdominais inferiores, e um polo superior. No polo superior, ele vai ter aqui, ligado a ele, as glândulas suprarrenais, que são glândulas que fazem parte do nosso sistema endócrino e produz diferentes hormônios também muito importantes. Quando você faz esse corte aqui sagital lateral, corta separando em metade direita e esquerda de forma desigual, você consegue identificar essa estrutura do rim aqui. Você vai visualizar que ele é envolvido por um conjunto de cápsulas. E esse conjunto de cápsulas do rim para a sua superficialidade, para mais distante do rim, nós vamos ter a cápsula fibrosa, que está logo imediatamente aqui ao rim, ao córtex renal. Na sequência, eu tenho uma cápsula adiposa,
Essa cápsula adiposa é uma camada mesmo de tecido adiposo, de gordura, que vai ali auxiliar nessa manutenção do rim, nessa proteção do rim. A cápsula fibrosa, por ser muito fibrosa, ela contém o rim dando o seu formato, mantendo a sua contenção ali. E mais superficial ainda, eu tenho a fáscia renal. A fáscia renal está em contato com mais tecido adiposo, né? Coxins de tecido adiposo em torno ali, que vai manter esses rins mais ou menos fixos. E no emagrecimento patológico, no qual boa parte da gordura do corpo ela é consumida, no caso de desnutrição severa, essa gordura ela pode ser consumida. É claro que ela vai ser deixada bem para o final. Os coxins de gordura como um todo do nosso corpo são deixados para a última instância. E se isso acontecer, os rins eles podem perder a sua posição na cavidade abdominal, eles podem dar uma leve caidinha ali, mais ou menos no limite dos outros órgãos. Por isso é muito importante essas camadas de gordura que tem em torno do nosso rim. Aqui então, nessa imagem, você consegue visualizar essa cápsula fibrosa sendo seccionada e pinçada nesse esquema, para você visualizar que ela é bem rígida e ela auxilia ali muito nesse formato, nessa contenção e nessa proteção dos nossos rins, que eles são um pouco molinhos, assim. Tem uma consistência, né? Mais ou menos mole, vamos se dizer. Nessa região, então, do nosso hilo renal, eu vou ter a entrada e a saída aqui de estruturas. O que eu vou ter nessa saída de estruturas? A principal que eu vou ter aqui é a pelve renal, que é uma dilatação que sai desse hilo aqui e está imediatamente aqui seguida pelos ureteres, ela é contínua aos ureteres. Então, em cada um dos hilos renais eu tenho essa pelve, que é uma dilatação que continua-se com o nosso ureter. Nós vamos ter também o pedículo renal. O que é o pedículo renal? É esse conjunto de estruturas que estão ali adentrando ao nosso rim e que estão trazendo e drenando ali substâncias. Então, vamos lá. Eu tenho a artéria renal que adentra aqui, que ela é derivada da nossa aorta abdominal. Eu tenho a veia renal que sai do rim e ela está ligada à nossa veia cava inferior, as nossas veias cavas inferiores. Eu tenho o nervo do nosso sistema nervoso autônomo que vai comandar ali o funcionamento dos rins. E eu tenho também vasos linfáticos, que vão fazer a drenagem da linfa. Sempre que eu tenho circulação sanguínea, eu tenho extravasamento de plasma, eu preciso recapturar esse plasma para dentro dos vasos linfáticos, formando a linfa. Então, nesse hilo, né, nessa fissura vertical aqui que eu tenho, eu vou ter essas estruturas aqui, que são muito importantes. Agora, se eu fizer um corte no meio do rim, certo? Um corte coronal ou frontal, dividindo esse rim em metade anterior e posterior, ou ventral e dorsal, eu vou ter esta imagem aqui. Nesta imagem aqui, você vai visualizar macroscopicamente, você consegue ver isso aqui. Olha essa imagem aqui. Nessa imagem, que é um rim real, né, que foi dissecado, você consegue visualizar esse padrão. E nesse padrão, você vai ter essa parte aqui que é mais clarinha, que é chamada de córtex renal. Eu já até falei em outros vídeos, vivo falando isso aqui, que córtex significa casca. Então, é sempre a parte externa de um órgão aqui. E aqui no meio, eu tenho a medula renal. Essa estrutura toda aqui é a medula renal. Aqui, eu tenho ductos, que são os cálices renais, e que estão contínuos aqui, a minha pelve renal. Agora, vamos visualizar isso aqui no esquema que fica um pouco mais detalhado. Aqui, então, essa é a estrutura do córtex, certo? Essa estrutura aqui é mais clarinha, que nós vamos ver que aqui nós temos os corpúsculos renais, que são muito importantes. Aqui eu tenho a parte da minha medula, que é composta por esse conjunto de estruturas aqui, que são chamados de pirâmides renais, justamente porque tem esse formato de pirâmide invertida, e que terminam nessa pontinha aqui, que é chamada de papila renal. Então, essa é uma pirâmide, e a pontinha da pirâmide aqui é chamada de papila renal. Entre uma pirâmide e outra, nós vamos ter aqui a coluna renal. Essa coluna renal aqui separa, então, duas pirâmides. Dessa maneira, eu vou ter uma estrutura que é chamada de lobo renal, que ela contém uma parte aqui do meu córtex, ligada a uma pirâmide e a sua papila, e uma parte aqui de cada uma das colunas laterais. Então, esse é um lobo renal, certo?
Cada lobo renal vai estar em contato, então, a essas estruturas aqui, que são chamadas de cálices, que é como se fossem funis pequenininhos. Então, cada pirâmide renal tem o seu cálice, que é chamado de cálice menor. Esses cálices menores, eles estão em contato com outros funis maiores, que são chamados de cálices maiores. Então, é como se fosse assim, eu tenho uma pirâmide ligada a um cálice menor, então eu tenho vários cálices menores, porque eu tenho várias pirâmides. Esses cálices menores estão ligados, eu posso ter vários cálices menores ligados a cálices maiores. Então, eu tenho um maior número de cálices menores e um menor número de cálices maiores, que vão estar contínuo aqui à minha pelve renal, que já está contínuo aqui ao meu ureter. Essa organização de funil dentro de funil dentro de funil faz com que o rim produza a urina nessa estrutura aqui do córtex, basicamente ele filtra o sangue nessa estrutura do córtex, ele reabsorve parte desse sangue aqui nesses túbulos, que são as alças, né, os túbulos contorcidos proximais, as alças néfricas, já vou mostrar isso tudo para vocês, não preocupa. E os túbulos contorcidos distais, e ele drena a urina, que é proveniente desse filtrado, depois que ele passa por todo esse processamento de reabsorção, de secreção e de filtração, que já ocorreu aqui no córtex, ele drena para esses ductos. Aí eu tenho o ducto coletor e eu tenho o ducto papilar. O ducto papilar, ele está em contato aqui com as papilas, e as pirâmides que estão em contato aqui, elas mandam para o cálice menor, que por sua vez manda para o cálice maior, que por sua vez manda para a pelve renal, que por sua vez manda para o ureter, drenando toda essa urina que é produzida nessa sequência. Bom, para que o sangue seja filtrado lá no meu rim, eu tenho todo um aparato vascular e eu tenho um aparato também ali funcional do meu rim. Então, a estrutura funcional do meu rim é o néfron. Já vou explicar ela um pouco melhor ali para vocês, mas eu quero que você entenda que o néfron é isso aqui, ó, que você está visualizando. Ele contém os corpúsculos renais, que são essas bolinhas pequenininhas, ligadas a túbulos, que são esses túbulos aqui, certo? E, por fim, ligada aos ductos, que são esses ductos aqui que drenam. Se você observar, essa imagem aqui, ela me mostra que uma parte dele está no córtex, uma parte dele está na medula, certo? Então, essa parte que está no córtex, que é o corpúsculo renal, está em contato com os túbulos, que está parte no córtex, parte na medula, e os ductos que estão na medula renal, lá na minha pirâmide, certo? Em torno dele, se você visualizar também, eu tenho vários vasos sanguíneos que passam aqui, em diferentes níveis. E esses vasos sanguíneos são derivados dos vasos maiores que estão aqui nos meus hilos renais. Então, vamos entender a sequência dessa vascularização e o que ela vai produzir. Eu tenho aqui, vou até apagar todo esse desenho que eu já fiz, apaguei toda a tinta do slide para que eu possa refazer essa tinta para que você entenda. Então, o que eu tenho aqui? Primeira coisa, eu vou ter a minha artéria renal, que é derivada lá da aorta abdominal, chegando aqui no meu rim pelo hilo, certo? Na medida que ele adentra aqui no pedículo renal, no hilo, ele vai fazer uma ramificação, produzindo duas artérias segmentares. E essas artérias segmentares se segmentam mais uma vez aqui, formando mais artérias segmentares. Cada artéria segmentar vai para um segmento renal. Então, eu tenho artérias que vão para essa parte inferior, para essa parte média, para essa parte superior, toda essa ramificação aqui formando segmentos renais, que são vascularizados por artérias segmentares. Por sua vez, essas artérias segmentares se ramificam em artérias interlobares quando chegam aqui na minha coluna renal, por entre aqui as pirâmides. Então, aqui eu vou ter as artérias que são interlobares. Essas artérias interlobares, elas vão se ramificar quando elas chegam próximas aqui ao córtex, formando as artérias arqueadas. As artérias arqueadas, por sua vez, vão se ramificar mais uma vez, formando ali as artérias interlobulares, que agora elas estão se aproximando mais aqui desse meu corpúsculo renal, que você observa aqui no córtex. E quando ela chega bem próximo ao corpúsculo renal, que ela vai ramificar, né, várias vão se formando ali, porque eu tenho vários corpúsculos renais, eu vou ter a formação da arteríola glomerular aferente, ou seja, que vai entrar dentro do corpúsculo renal. Essa arteríola aferente, então, é a última ramificaçãozinha aqui
no nível de artérias e arteríolas, adentrando o meu corpúsculo. Lá dentro, essa arteríola, ela se ramifica tanto que ela vai formar capilares bem pequenininhos que ficam aglomerados e que são chamados de glomérulo. Esse aglomerado de capilares glomerulares é chamado de glomérulo. Esses capilares, eles vão formar o nível de filtragem do meu sangue. Então, são os capilares que são filtrados lá dentro do corpúsculo renal. Então, eu preciso que existam vários para que essa filtragem seja eficiente. Assim que esses capilares, se ramificaram, eles agora confluem para estruturas maiores, que são as arteríolas glomerulares eferentes, que são aquelas que estão saindo do corpúsculo renal. E olha só para você ver que bacana. No nosso sistema circulatório inteiro, sempre que eu tenho ali essas ramificações, os vasos maiores vão se ramificando em vasos menores, formando toda essa capilaridade do nosso sistema vascular, do nosso sistema circulatório, e chegam no nível de capilares. São os capilares que fazem trocas teciduais. E os capilares, quando eles terminam ali o seu trajeto, eles desembocam em vênulas, que se desembocam em veias menores, médias e maiores, até chegar na veia cava e chegar lá no meu coração. Só que aqui é um dos únicos exemplos, na verdade eu acho que é o único exemplo, que um capilar, ele está entre o trajeto de duas arteríolas. Então, eu tenho a arteríola glomerular aferente, que está entrando no corpúsculo, formando os capilares, e esses capilares desembocam em arteríolas também, só que agora eferentes, que estão saindo do meu corpúsculo. Então, essa é uma exceção do nosso sistema circulatório, e aqui, são vasos que fazem parte do sistema circulatório e do sistema excretor. E, na verdade, os sistemas, eles são basicamente divididos entre si para ficar didático, para a gente conhecer melhor as estruturas, mas tudo faz parte do todo, que é o nosso organismo. Então, voltando aqui, as arteríolas glomerulares vão formar de novo novos capilares em torno dos nossos túbulos. Então, os nossos túbulos também são todos ali envolvidos por capilares, e esses capilares se chamam capilares peritubulares. Nesses capilares, então, já aconteceu a filtragem lá dentro do corpúsculo por meio dos capilares glomerulares. Agora, os capilares peritubulares, eles têm funções muito importantes na reabsorção daquilo que precisa voltar para a circulação, que foi filtrado indiscriminadamente, porque filtra-se a maior parte de substâncias que tem lá nos glomérulos e depois reabsorve aquilo que eu preciso, como água, íons, aminoácidos, glicose, se assim passarem. Então, volta para o sangue. E lá na ponta, esses capilares também secretam substâncias que não foram filtradas, mas que precisam ser eliminadas. Então, por isso que eles ficam em torno desses túbulos e é muito importante que eles fiquem. Depois, eles vão se desembocar nas vênulas interlobulares, que se desembocam nas veias arqueadas, nas veias interlobares e na veia renal, que passam paralelos ali ao mesmo trajeto das artérias e arteríolas que eu já citei anteriormente. Até que a veia renal se desemboca lá na nossa veia cava inferior e dessa maneira volta o sangue para o coração e segue seu trajeto. Uma coisa muito importante aqui é que os nossos rins, por mais que eles tenham lá, eles correspondam a menos de 0,5% do nosso peso corporal, eles são órgãos pequenos, eles vão receber de 20 a 25% do nosso débito cardíaco em repouso. O que significa? 20 a 25% do sangue que sai do coração vai para os nossos rins e circulam ali. Então, por minuto, nós temos uma circulação de 1,2 litro de sangue dentro do nosso rim. E isso se dá justamente por essa questão da filtragem. Então, nós filtramos um volume absurdo de sangue, filtramos um volume absurdo de água. Só que essa água, ela é recaptada, ela é reabsorvida, porque o nosso corpo precisa dela. Eu não posso me desidratar em uma única micção, eu preciso manter essa água dentro do corpo. Então, agora, detalhando mais aqui sobre essa estrutura que eu já mostrei para vocês, essa estrutura é chamada de néfron. O néfron, ele é a unidade funcional do rim. É ele, então, que faz a função renal de filtração. E ele é composto por essa estrutura que fica no córtex, chamada de corpúsculo renal, e por essas estruturas que passeiam entre o córtex e a medula renal e voltam para o córtex, chamada de túbulos, certo? Então, o que eu tenho no meu corpúsculo renal? Eu tenho aqui a cápsula glomerular,
que também é chamada de cápsula de Bowman, só que é um epônimo, né? Então quase não é mais utilizado. Eu tenho aqui dentro o aglomerado de capilares, que é o glomérulo, que compõe o glomérulo. Então, corpúsculo renal é formado pela cápsula glomerular ou cápsula de Bowman e lá dentro o glomérulo composto pelos capilares glomerulares. É um trava-língua, mas fala bem rápido aí que você vai conseguir também. Então tá, seguindo aqui da minha cápsula renal, eu vou ter os túbulos. E esses primeiros túbulos aqui, eles são contorcidos, então eles são chamados de túbulos contorcidos proximais, porque eles estão próximos à minha cápsula glomerular aqui, ao meu corpúsculo renal. Quando ele termina esse trajeto tortuoso, ele vai para uma alça, que é lisinha, que é chamado de alça néfrica ou alça de Henle. Alça de Henle, que também é um epônimo, mas é muito conhecido. Essa alça de Henle tem a parte que é descendente, que vai em direção à medula. Aí ela faz um looping aqui, esse looping fica lá na medula. Pode ser curto ou pode ser longo, nós vamos ver que existem dois tipos de néfrons. Depois ela tem a parte ascendente, que é a parte que está voltando para o córtex. Quando chega de novo no córtex, eu tenho mais um conjunto de túbulos contorcidos aqui, só que eles se chamam agora túbulos contorcidos distais, porque estão distantes, olha o trajeto todo aqui, então eles estão distantes do meu corpúsculo renal aqui. Por fim, quando eles terminam, eles vão desembocar aqui no meu ducto coletor, que agora não tem mais nenhuma função de secreção, reabsorção e filtração, mas eu vou ter apenas a função de drenagem dessa urina para as minhas papilas renais lá das pirâmides. E aqui, no ducto coletor, chama-se urina, mas até aqui é chamado de filtrado. Esse filtrado, ele ainda não é chamado de urina, porque ele ainda passa por todo esse processamento ao longo desses túbulos da alça de Henle, né, a nossa alça néfrica, e os túbulos contorcidos distais. Então, essa é a visualização que você vai ter, porque ele não tá bonitinho aqui, separadinho, não. Ele tá com toda essa vascularização em torno dele, que foi o que eu já falei para vocês. Essa vascularização em torno dele é muito importante, também já citei isso para vocês. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter dois tipos. Nós vamos ter os néfrons corticais, que a maior parte dele está dentro aqui do córtex, e eu tenho uma alça de Henle, uma alça néfrica bem curtinha aqui dentro da medula. E eu tenho o néfron justaglomerular, que eu tenho uma parte dele aqui no córtex mais próximo, né? Você vê que ele não é tão aqui externamente no córtex, tão superficial no córtex, ele é mais profundo aqui em direção à medula, e ele tem uma alça néfrica longa, bem quase próximo aqui à papila renal. Essa é a principal diferença morfológica entre eles, mas nós já vamos ver outras. Então, nós temos aqui a artéria interlobular, que manda o ramo aqui para minha arteríola aferente, que vai adentrar aqui dentro do corpúsculo, né, dentro da minha cápsula. E eu tenho aqui a arteríola eferente, que vai sair daqui de dentro, né, essa arteríola glomerular eferente, que vai sair de dentro aqui da minha cápsula glomerular. Essa arteríola eferente, ela vai se ramificando aqui nos capilares peritubulares e vão ficar em torno aqui de todo esse túbulo. Já aqui, no meu néfron justaglomerular, eu tenho esses capilares peritubulares, só que eu tenho também arteríolas retas. E essas arteríolas retas, elas formam essa estrutura em torno aqui da minha alça de Henle, minha alça néfrica, que é muito longa. Então, você vai observar essas arteríolas retas apenas nesse néfron justaglomerular. Então, essas são duas diferenças básicas. Agora, outra diferença também muito importante que dá nome a esse néfron é o meu aparelho justaglomerular. O que é esse aparelho justaglomerular? Olha só, eu tenho uma estrutura aqui na arteríola glomerular aferente, que está adentrando, mas que também está passando aqui, ó. Vou até mudar a cor da minha canetinha para você perceber, né, para dar um contraste. Não sei se verde vai dar um contraste, mas vamos ver aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Você tá vendo que eu tenho o meu túbulo contorcido aqui, distal. E ele está em contato com a minha arteríola aferente. Percebe? Então, a arteríola aferente cruza o meu túbulo contorcido distal. Na arteríola aferente, eu tenho um grupo de células musculares que são mais espessas e que conseguem, né, ser ali sensíveis à alteração de pressão sanguínea que passa por ali, né, que vai refletir a pressão sanguínea de todo o organismo.
Já que no meu túbulo contorcido distal, eu vou ter um grupo de células que são colunares, que são maiores e que estão em contato ali, que estão bem firmes, que também vão fazer parte dessa estrutura. Então, o contato das fibras musculares com as fibras epiteliais, as musculares dentro das arteríolas aferentes e as epiteliais dentro do túbulo contorcido distal, vai formar esse aparelho justaglomerular que vai perceber variações da pressão sanguínea e vão ativar o meu sistema justaglomerular para que haja ali a regulação da pressão sanguínea quando ela está baixa. Certo, pessoal? Então, esse é o aparelho justaglomerular que vai estar presente apenas nos néfrons justaglomerulares, que são esses aqui diferentes dos néfrons corticais, que são mais superiores ali no córtex, né, mais superficiais no córtex e mais curtinhos. E aí, minha gente, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que 20% apenas de todos os néfrons, eles vão ser justaglomerulares, enquanto que 80% dos néfrons são corticais. Nós temos cerca de 1 milhão de néfrons dentro de um rim, então nós temos muitos néfrons. E esses néfrons vão fazendo essa filtragem ao longo da nossa vida e alguns vão perdendo a sua função, vão morrendo, vão deixando de fazer a sua função. Quando isso acontece, vai reduzindo a capacidade renal. Então, quando fala assim, fulano está com 20% da capacidade renal, significa que ele tem apenas 20% dos néfrons dele funcionantes ali naquele rim ou nos 2 rins. Pronto. Então, você entendeu essa questão. Agora, por que eu tenho uma maior quantidade de néfrons que são corticais e uma menor quantidade de justaglomerulares? Os néfrons justaglomerulares, eles participam basicamente da regulação da pressão e eles vão ser responsáveis por modificar ali a concentração da urina. Eles que vão fazer ali a produção de uma urina mais concentrada ou menos concentrada de acordo com a variação da pressão sanguínea. Agora, os néfrons corticais, eles fazem a função basicona, né? A função de guerra do rim, vamos dizer assim. Ele vai filtrar o tempo todo, a função dele é só filtrar e eliminar excretas, filtrar e eliminar excretas. E a função do justaglomerular é auxiliar na regulação da pressão sanguínea, filtrando também e eliminando excretas também. Ficou compreendido? Qualquer dúvida, pessoal, coloquem aqui nos comentários, né? Que eu gravo um próximo vídeo adicional, se for preciso, para que vocês entendam isso melhor. Agora, dentro dos néfrons, eu preciso que você entenda a estrutura da minha cápsula, né? Da cápsula glomerular. Deixa eu voltar aqui o pincelzinho amarelo, porque o verde vai ficar muito gritante. Então, vamos para o amarelo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos em plena Copa do Mundo de 2022. Eu espero que ele perdure por vários anos aqui no YouTube, que você veja esse vídeo até na próxima Copa. Mas, em plena Copa do Mundo, nós temos verde e amarelo nos 2 pincéis aqui, para fazer uma homenagem para a nossa seleção brasileira. Mas, voltando aqui, brincadeiras à parte, o que eu tenho? Na minha cápsula glomerular, eu vou ter 2 paredes. Observe, eu estou circulando uma parede aqui externa, certo? Que é chamada de camada parietal da cápsula glomerular. Ela é mais fixa, mais rígida, digamos assim, ela contém essa cápsula. E eu tenho um espaço. Esse espaço é chamado de espaço capsular. O filtrado do sangue ocupa esse espaço e sai dele para o túbulo contorcido proximal. Então, esse espaço é muito importante para conter o filtrado ali do sangue. E em volta do glomérulo, bem próximo do glomérulo mesmo, eu vou ter aqui a minha camada visceral da cápsula glomerular. Visceral porque é ela que está em contato com os vasos sanguíneos. As células dessa camada visceral, elas são modificadas. É chamado de podócito. Podócito por quê? Porque ela é cheia dessas ramificações aqui que parecem pés, né? E essas ramificações aumentam muito a superfície de contato dessa cápsula com os glomérulos, certo? Então, ela forma esse pedículo ali em torno de todos os capilares dos glomérulos para que haja uma superfície de contato bem grande, para que haja essa filtração bem eficiente, certo? Então, essas 2 cápsulas, com um espaço no meio, permite a contenção da cápsula pela a camada parietal e permite a filtração do glomérulo pela camada visceral aqui. E entre elas eu tenho um espaço capsular que permite ali a passagem, a contenção ali do filtrado que sai dos glomérulos para dentro desse espaço capsular. Se você visualizar aqui, nessa minha
imagem de microscopia óptica, isso aqui você vê em qualquer microscópio óptico. Você vai visualizar esse espaço capsular aqui, observe, e você vai visualizar essas bolinhas roxinhas, são os núcleos desses podócitos, né, que são as células da camada parietal. E se você observar aqui, eu tenho bem lisinho, bem rentezinho com essas minhas camadas, com essas minhas células que são pavimentosas, uma única camada de células pavimentosas formando a minha cápsula parietal. Então, você consegue visualizar isso aqui. Cada parte mais rosada mostra que, né, sem essa formação do pedículo em volta do glomérulo. Então, essas cápsulas, essa parte mais rosada aqui, representa os vasos sanguíneos, os capilares glomerulares. Tudo certo? Então, bora seguir. Quando você considera lá no néfron os túbulos, eu tenho uma grande variação nas células que revestem esses túbulos. Os túbulos, eles são basicamente compostos por uma única camada de células, já em contato ali com os capilares peritubulares, porque vai haver ali interação entre esse capilar e esse túbulo, na medida em que eu faço uma reabsorção ali, tanto de água quanto de íons, e na medida também que eu faço uma secreção de substâncias que não foram filtradas. Então, essas células, ao longo de todo esse túbulo, elas são muito importantes e elas têm funções específicas, por isso elas são variáveis. Então, bora lá. Quando eu considero o túbulo contorcido proximal, as células, elas são cúbicas, né? São células epiteliais cúbicas simples, uma única camada em formato de cubo aqui. E na pontinha delas eu tenho uma borda em escova, que são microvilosidades todas da mesma altura, gerando ali uma maior superfície de contato. Então, nessa região eu tenho reabsorção de substâncias. E ali nessa membrana eu vou ter tudo aquilo que você estudou lá em biologia celular, para transporte ativo, transporte passivo, canais iônicos, etc. Por quê? Porque são esses transportadores de membrana que vão fazer essa reabsorção. Essas proteínas de membrana que vão fazer essa reabsorção. Já na alça néfrica, a alça de Henle, na parte ascendente delgada, pessoal, só mais um detalhe, no caso do meu néfron cortical, eu não tenho variação na espessura da alça néfrica, não. Vou voltar lá para você visualizar isso. Já no meu néfron justaglomerular, eu tenho uma parte que ela é delgada, ela é fina, né? Uma parte da alça ascendente que é fina e uma parte da alça que é grossa. Basicamente, a fina, ela tem a mesma composição lá da alça da único tipo de alça que eu tenho aqui do meu néfron cortical. Então, eu tenho essa diferença epitelial aqui no caso do justaglomerular, mas é uma diferença também na espessura. E nessa alça delgada ascendente, ela vai ser fina, ela vai ser delgada, por quê? Porque as células epiteliais que tem ali são pavimentosas, são achatadas simples, e elas não fazem ali grandes funções de reabsorção. Agora aqui, na parte ascendente espessa, que é a mesma parte, a mesma estrutura ali da outra alça, nós vamos ter as células epiteliais cúbicas simples e colunares baixas, e elas vão ter funções ali reabsorvendo determinadas substâncias. E a maior parte do túbulo contorcido distal, ele vai conter células epiteliais cúbicas simples, você vai ver que não tem grandes projeções de membranas aqui, porque a maior parte da reabsorção ali já foi feita. Por fim, nós temos a parte final desse túbulo contorcido distal e todo o ducto coletor formado por esses dois grupos de células aqui. A maior parte é formada pela célula principal e uma pequena parte por células intercalares. E aí, o que eu vou ter? As células principais, elas são, como que eu posso dizer, sensíveis aos hormônios ADH, né, que é o hormônio antidiurético, e a aldosterona, que eu até falei para vocês, citei lá quando eu falei do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Elas vão ser sensíveis. Por serem sensíveis, elas vão participar ali da formação da urina concentrada ou da urina diluída na regulação da pressão sanguínea. E já as células intercalares, elas vão ter uma função específica na regulação do pH sanguíneo. Então, são nelas que nós vamos ter ali uma maior eliminação de íons H+ para a urina ou uma menor eliminação desses íons H+ para a urina e a reabsorção dos íons bicarbonato vai acontecer ali nas regiões dos túbulos próprias para eles. Sobre essa questão, depois nós teremos um vídeo aqui só falando sobre a formação da urina e nós vamos detalhar a fisiologia disso um pouco melhor. Mas você já entendeu o morfo funcional, a forma e a função relacionada a essa forma.
Então, só para a gente recapitular e para que fique claro para vocês, as 3 etapas da formação da urina vão acontecer em cada uma das regiões. Então, eu tenho aqui a primeira etapa, que vai ser a filtração glomerular, vai acontecer nos capilares glomerulares, em contato aqui com a minha cápsula, o meu corpúsculo renal em contato aqui com a minha cápsula glomerular. Então, vai acontecer essa filtração. O filtrado passa para dentro do espaço capsular. Ele deixa, então, a cápsula glomerular e vai para os túbulos. Aqui, com os capilares peritubulares e os túbulos, nós vamos ter a segunda parte, que é a reabsorção tubular. Essa reabsorção tubular vai ocorrer ao longo de todo o meu túbulo renal e o ducto coletor. E, por fim, eu tenho aqui a terceira etapa, que é a secreção tubular, que ao longo também do túbulo renal e do ducto coletor, as substâncias que não foram filtradas, elas são secretadas ali, elas são eliminadas ali para dentro desses túbulos e a urina já sai aqui contendo todas essas substâncias. Terminamos de falar agora dos rins. É a maior parte da nossa aula, sim, porque ele tem uma grande complexidade ali de estrutura e também de funções. Nós sabemos justamente por isso ele tem a função principal desse sistema urinário. Agora vamos falar do ureter. Ureter, que são esses ureteres, né? Porque são pares, são esses 2 tubos aqui, que tem mais ou menos ali de 15 a 30 centímetros, variando da altura, né, do indivíduo. Ele vai conectar o meu rim à minha bexiga urinária. E ele é um tubo que vai fazer peristaltismo, ou seja, movimentos peristálticos, eliminando essa urina ali de uma forma bem suave ou mais densa quando tem alguma coisa que obstrui, um cálculo renal, por exemplo. Ele vai ser composto por 3 camadas de tecidos, 3 túnicas, na verdade, né? A túnica mucosa, que é a parte interna aqui, que está em contato com o lúmen desse túbulo, ela vai ser composta de um epitélio chamado de epitélio de transição, que também está presente na bexiga, que é um epitélio que, quando esse tubo ou a bexiga está vazia, ele tem um formato de células colunares ou cúbicas. E quando esse ducto ele vai fazer uma distensão, ou a bexiga se distende bastante quando está repleta ali de urina, ele vai ter um formato mais pavimentoso, porque achatam-se essas células. Então, esse é o epitélio de transição. É esse epitélio de transição que permite o distender tanto do ureter quanto da bexiga, e além disso, o tecido conjuntivo subjacente, que vai conter uma grande quantidade de colágeno, fibras elásticas e também de tecido linfático, que vai fazer ali uma proteção imunológica desse tubo e também da bexiga. Nessa túnica mucosa também há a secreção de muco. E esse muco secretado pelas células que estão ali em volta, que são células caliciformes, que são as células que produzem esse muco, vai impedir que as células entrem em contato com a urina, porque a urina ela tem um pH variável. E essa concentração, esse pH, ele pode ali gerar alguma lesão tecidual, digamos assim, para essas células, mas isso não acontece por causa do muco que protege. Depois, no meio, aqui do ureter eu tenho uma túnica muscular. Essa túnica muscular, ela vai ter camadas de fibras de músculo liso longitudinais internas, voltada ali para a túnica mucosa, e circulares em volta delas, e externa, voltada ali para a minha túnica adventícia. Isso é o oposto do que acontece lá no nosso tubo digestório, no nosso canal alimentar. E por fim, nós temos uma túnica adventícia de tecido conjuntivo aqui, aureolar também, um pouco de tecido adiposo, a depender, que vai estar em contato, né, deixando em contato o ureter com as outras estruturas da cavidade abdominal. Esse ureter, então, ele passa retroperitoneal e ele vai fazer ali uma voltinha em direção anterior e vai chegar na porção dorsal, na parede de trás ali da minha bexiga. Então, a bexiga ela vai receber o ureter na sua parte de trás, na sua porção dorsal. E ela também vai ser composta pelas 3 túnicas. Uma túnica mucosa, muito semelhante à do ureter, epitélio de transição e lâmina própria. Uma túnica muscular e uma túnica adventícia. A túnica adventícia também é bem semelhante ao do ureter, vai manter essa túnica ali, essa bexiga em contato com os órgãos na parede abdominal ali, pélvica, já vou falar para vocês, mas vamos entender aqui a túnica muscular. A túnica muscular, ela não tem só 2 camadas de fibras musculares lisas como no ureter, ela tem 3 camadas. Essas 3 camadas de músculo liso, elas vão acontecer de que maneira?
As fibras são longitudinais internamente em contato com a túnica mucosa e externamente em contato com a túnica adventícia. Entre essas duas camadas longitudinais, eu vou ter a terceira camada, né, que é a camada circular. Essas três camadas espessas de fibras musculares em direções diferentes ali vão formar um músculo chamado de músculo detrusor da bexiga. É ele que é responsável por contrair e permitir o esvaziamento dessa bexiga. Então, essa é a diferença da túnica muscular para aquela túnica lá do ureter. E também na túnica adventícia, na face superior, ela vai estar em contato com uma túnica serosa, ou seja, uma membrana que é derivada do peritônio. Ela se dobra no caso das mulheres pelo útero, se dobra em cima da bexiga. E no caso dos homens, ela se dobra em cima da bexiga ali, formando essa túnica serosa só nessa parte superior, que é o contato que ela está com o peritônio. Então, quando você considera homens e mulheres, qual que é a topografia da bexiga? Nós vamos ter uma bexiga menor, e ela é inferior aqui à parte do meu útero, certo? E ela é anterior à vagina, certo? Então, parte da vagina aqui vai ser dorsal à bexiga. No caso do homem, eu tenho uma bexiga maior, que suporta um volume de urina maior, e ela vai estar em contato aqui com o reto, porque não tem mais nenhum tubo aqui do sistema genital. Inclusive, no homem, o sistema genital e urinário, eles são confluentes, eles são coincidentes. Então, parte do sistema urinário faz parte do sistema genital também nos homens. Na mulher, não, é tudo separadinho em 3 compartimentos completamente isolados ali. Aqui, essa bexiga, então, da mulher, ela vai comportar ali de 300 a 500 ml de urina, dependendo do estágio ali reprodutivo da mulher. Se ela estiver grávida, por exemplo, a urina fica bem pequenininha, bem pressionada pelo útero. Agora, no homem, ele pode comportar de 500 a 800 ml de urina, justamente por ter ali um espaço maior dentro da cavidade pélvica. A bexiga já vai estar logo em contato aqui com a uretra, que é o que nós vamos falar mais adiante, mas primeiro vamos terminar aqui sobre a bexiga. A bexiga, então, cheia, ela tem esse formato e ela começa a sair um pouquinho da cavidade pélvica aqui, principalmente nos homens, ela chega um pouco acima na cavidade abdominal, bem no iniciozinho da cavidade abdominal, e ela vazia, ela fica completamente dentro aqui da cavidade pélvica, que tem esse formato de uma pera aqui vazia. Beleza. Quando você corta a bexiga, você vai ver aqui esse músculo, que é o músculo detrusor da bexiga, essa túnica mucosa que produz muito muco, que também protege a bexiga contra a urina e os micro-organismos que tem aqui. E aqui você vai ver um trígono, que é uma parte mais lisinha desse tecido. Esse trígono, ele tem esse nome porque ele tem duas pontas laterais aqui, que são as aberturas dos ureteres, dorsalmente. E nessa única ponta aqui, já inferior na bexiga, é o ósteo interno da uretra. É a primeira abertura da uretra, é por onde vai fazer o esvaziamento da bexiga. Nesse ósteo interno da uretra, eu vou ter um músculo circular aqui, o primeiro músculo, que é entre a bexiga e a uretra, que é chamado de músculo esfíncter interno da uretra. Ele vai fazer ali a contenção da urina internamente, e meio que ele é quase que involuntário ali, mas ele obedece um pouco o nosso comando. A uretra, por sua vez, ela tem todo esse segmento aqui, né, entre a bexiga, e essa parte que vai estar na saída da uretra, entre os nossos músculos aqui, primeiro o nosso osso pubis, né, e os nossos músculos urogenitais aqui, eu vou ter um outro músculo que é chamado de esfíncter externo da uretra. É esse que você tem o controle voluntário. A musculatura pélvica também ajuda na força desse esfíncter, e ele que vai fazer a contenção voluntária da urina quando você prende o xixi. Então, essa contenção voluntária da urina, ela pode, inclusive, ser perdida na incontinência urinária. Por isso que é importante trabalhar essa musculatura pélvica para que você não perca essa capacidade, para que você não tenha essa musculatura incompetente para essa contenção. Beleza? Agora, sobre a uretra, além desses dois esfíncteres, nós vamos ter estruturas aqui importantes no homem. Por quê? Porque na mulher, na medida que ela passa pelo esfíncter externo da uretra, já chegou aqui no ósseo externo da uretra, ela já elimina a urina. É bem curtinha, o espaço ali é bem curto. No caso do homem, a uretra ela é longa justamente por quê?
porque ela vai passar por todo dentro aqui do corpo esponjoso. Existe uma variação anatômica também de tamanho, mas ela é muito mais longa nos homens do que nas mulheres. Além disso, essa uretra ela vai ter um caminho bem tortuoso, principalmente aqui nessa região da saída pélvica, que é a parte membranácea da uretra, e que isso pode gerar um problema em caso de procedimentos que exijam a passagem de uma sonda ali nessa região. Então, quando nós vamos fazer cirurgias, passa-se uma sonda na uretra para que essa uretra fique drenando a urina o tempo todo para dentro de uma bolsa. Você vai estar lá anestesiado e você pode ter algum problema de drenagem da sua urina. Então, dessa maneira, essa sonda vesical vai lá dentro da sua bexiga e vai ficar captando essa urina e jogando lá para dentro dessa bolsinha. É uma coisa super desagradável, mas necessária. Então, a gente passa se tiver necessidade. Quando essa sonda vesical vai ser passada na uretra masculina, precisa de um cuidado redobrado. Muitos enfermeiros, muitas enfermeiras que passam essa sonda podem ali gerar um trauma nessa uretra, e esse trauma pode gerar um inchaço e a obstrução e a dificuldade de evacuação dessa bexiga. Então, é muito importante ter esse cuidado, porque essa uretra ela é bem tortuosa, principalmente na região membranácea da uretra. Agora, não existe só essa região membranácea. Na uretra masculina, nós vamos ter a primeira partezinha dela aqui, né, a sua abertura, que já se dá logo dentro aqui do meu parênquima da próstata. Então, ela passa por dentro da próstata e ela vai formar essa parte prostática da uretra, ou intramural. Depois, quando termina a próstata, ela já vai estar em contato aqui com esse esfíncter externo da uretra, com o músculo urogenital e a saída da pelve. E essa vai ser chamada de parte membranosa da uretra. Essa que eu falei para vocês que ela tem um epitélio bastante tortuoso ali. E também eu tenho ali o caminho na parte da próstata também tortuoso, porque pode seguir um caminho de cá e o ducto ejaculatório de cá. Então, beleza. Quando ela adentra o corpo esponjoso, eu tenho a parte esponjosa da uretra, que vai estar por dentro do pênis, até o ósseo externo da uretra. Então, o homem ele consegue prender o xixi aqui, ó, na saída da pelve, nesse esfíncter externo da uretra. Já na mulher, observe que coisa simples, nós somos realmente muito mais simples mesmo, nunca, né? Então, nós temos aqui o esfíncter externo da uretra, aqui eu já tenho a saída. Perceba que nessa parte aqui esponjosa da uretra masculina, eu tenho as glândulas bulburetrais, que elas vão gerar uma lubrificação da uretra durante a excitação sexual. No caso das mulheres, eu também tenho as glândulas vestibulares e as periuretrais ali, que vão também gerar uma lubrificação dessa região aqui. E aqui está o contato com o clitóris, nessa região mais superior, e aqui tem um contato com a abertura vaginal nessa região mais dorsal. E no homem, o pênis, que seria o equivalente ao clitóris, já contém a uretra em si. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula, muito completa. Eu adorei, eu espero que vocês tenham gostado. Gostei demais de falar sobre esse tema aqui com vocês. E eu quero que vocês me deem aí um retorno, me deem um feedback, me falem se vocês estão gostando, que tema que vocês querem que eu traga aqui para o canal, porque eu estou adorando fazer e eu quero que você goste também e que eu consiga te ajudar ali nos seus estudos, consiga te ajudar, independente do objetivo que você tenha ao buscar esse vídeo aqui no canal, tá? Então, não deixe de se inscrever. Já se inscreve aqui nesse canal, deixa seu comentário, deixa o seu like, coloca as notificações para você ter acesso a todos os vídeos que eu ainda vou postar e aos que eu já postei aqui. E também me siga lá nas outras redes sociais, lá no meu Instagram, converse comigo, vamos ser amigos por lá também. Então, um abraço e tudo de bom!